Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre duas obras do John Steinbeck. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre Ratos e Homens e depois, como bônus, vamos conversar um pouquinho também sobre The Red Pony. Bem-vindos! Hoje, então, vamos dar continuidade ao projeto Lendo John Steinbeck. É o primeiro vídeo de 2019, mas esse projeto começou em janeiro de 2018. Eu e a Leila lemos muita coisa durante o ano. Eu vou deixar para vocês aqui a playlist, tanto minha quanto dela, para vocês poderem conferir todos os nossos vídeos. E hoje eu quero falar com vocês sobre Ratos e Homens, que é o segundo livro da trilogia Labor, né? Labor Trilogy. O primeiro foi Batalha Incerta, que foi o último vídeo do ano passado, e o segundo agora é este aqui, e o terceiro é As Vinhas da Ira, que foi o único livro que a gente leu fora da ordem cronológica. Aliás, foi o primeiro livro que a gente leu, né? Então é o seguinte, esse livro aqui é um livro fininho, tem 104 páginas aqui nessa minha edição da Penguin. Como eu falei para vocês várias vezes já, os livros do John Steinbeck no Brasil não têm edições novas, as edições que tem são pocket, então eu acredito que vocês encontram esse daqui também numa edição bastante antiga. É uma pena, porque o John Steinbeck, vou repetir também isso, é um escritor muito localizado em um lugar, em um momento histórico muito importante para a história dos Estados Unidos e que depois repercutiu, obviamente, na história mundial, né? Então é uma pena que ele não seja mais lido no Brasil, inclusive porque este livro aqui, gente, já é um livro que já mostra, assim, toda a qualidade do Steinbeck como escritor. Tanto na hora de escolher os seus temas e desenvolver esses temas, quanto na própria escrita, né? Na qualidade literária mesmo dos seus livros. Então, esse Ratos e Homens, se eu tivesse que dizer para alguém, olha, começa o John Steinbeck por um livro, eu diria por esse aqui. Claro que ler toda a obra dele, né, não tem nem comparação, porque você consegue fazer isso exatamente que eu estou falando para vocês, acompanhar esta evolução. Mas Ratos e Homens é um excelente livro para começar a conhecer o Steinbeck. Porque aqui, nesse segundo livro da trilogia, ele está fazendo o que ele fez no primeiro livro, que é falar de problemas sociais dentro de uma região específica, que é a região agrícola da Califórnia, e falando das condições de trabalho desses trabalhadores, falando das relações sociais deles, tanto entre eles quanto entre eles e seus empregadores. Mas neste livro aqui, ele já está fazendo um pouquinho mais. Ele já está deixando de se preocupar tanto com a forma e deixando a escrita fluir, muito mais gostoso. Então, portanto, esse livro é muito mais gostoso de ler, ele é mais fácil, mais leve, ainda que tratando de assuntos bastante controversos. Eu vou pegar aqui a minha colinha, para não esquecer nada do que eu quero falar para vocês. E eu vou começar com o seguinte, esse livro aqui é a história de dois rapazes, que é o Lenny Small e o George Milton. O Lenny Small, né, o Small é pequeno, mas o Lenny não é pequeno. O Lenny é um rapaz grande, forte, que consegue fazer trabalhos pesados que muitas pessoas não conseguem fazer, mas que tem uma cabecinha bastante pequena. Ele tem um raciocínio muito infantil, ele é, na verdade, uma criança que não cresceu, né? Então, a cabeça dele é de uma criança e o corpo dele é de um homem muito forte. E, por outro lado, o George Milton, que é o melhor amigo dele, eles estão sempre juntos, viajam juntos, trabalham juntos. O George cuida do Lenny, ele é a cabeça, ele é o ser pensante, ainda que o corpo dele não seja tão forte quanto o do Lenny, tá? E essa parceria dá muito certo até o momento em que o Lenny apronta alguma coisa por
É por ser assim uma criança incontrolável. Sabe aquelas crianças que você não consegue dizer não para ele? Você consegue até um momento, mas chega um momento em que ele perde totalmente o sentido das coisas, faz uma bobagem muito grande, que no caso do Lenny não é uma bobagem infantil, uma coisa um pouco mais pesada, e aí os dois têm que mudar de lugar, têm que fugir, têm que sair dali. Então essa é a vida deles, eles estão sempre mudando de lugares, trabalhando por empreitada, ganhando muito pouco, né? O Steinbeck aqui vai retratar trabalhadores, neste caso aqui, todos brancos, tá? Muito pobres, são trabalhadores solitários, sem casa, sem família, pessoas que não pertencem a lugar nenhum, e que muitas vezes vivem no ostracismo, né? O ostracismo social, elas não são visualizadas socialmente, tá? Bom, elas não têm posses, né? Eu acho que falei isso. Mas a relação desses dois rapazes é bastante interessante. É muito bonita a maneira como ele descreve. Ele vai fazer aqui o que ele já vinha fazendo em 2 ou 3 livros. Eu me lembro do Tortilla Flat, que ele fez isso. O próprio Batalha Incerta ele fez também. E vai fazer aqui novamente, que é essa ode à amizade, né? A amizade acima de tudo, acima até da própria família, né? Então, a amizade tornando-se família. Então, ele vai fazer essa apreciação da amizade como o ponto central da vida das pessoas. E é isso, o livro vai contar a história dessas duas pessoas que chegam numa fazenda para trabalhar, vão encontrar outros trabalhadores, e ele vai falar sobre os sonhos dessas pessoas, que são sonhos extremamente simples, né? Sonhos pequenos até, e que na maioria das vezes são inalcançáveis para essas pessoas que não possuem nada e não conseguem guardar, né, para poder ter alguma coisa. Agora, a linguagem que ele usa para fazer isso, gente, é na sua maioria diálogos. E os diálogos são impagáveis, porque eles são nessa linguagem desses trabalhadores comuns. Eu vi a tradução para o português, né? Eu fiz essa leitura assim um pouco em português e um pouco em inglês, e eu achei que desta vez, ao contrário do que eu tinha achado nas Vinhas da Ira, eu achei que esta tradução que eu li, eu vou deixar até a capa aqui para vocês poderem ver, eu achei que ela está assim mais próxima do que as Vinhas da Ira. Então eu achei que essa tradução dá uma ideia melhor da linguagem que o Steinbeck traduziu aqui nesse romance, que é a linguagem dos trabalhadores muito simples, sem nenhuma instrução, do interior da Califórnia, e que na verdade podem ter vindo de outros estados, não necessariamente tenham nascido ali. E como eu disse para vocês, nesse livro aqui, vocês vão encontrar muito mais literatura, literalmente, do que nos livros anteriores. Então é um livro muito mais bem elaborado, ainda que simples e pequeno, gente. Eu acho que isso é que faz esse livro ficar muito interessante. É um livro pequeno, um livro curto, mas que com um conteúdo bastante forte, intenso e com uma escrita deliciosa de se ler. Bom, eu tenho acompanhado, não sei se eu já mostrei para vocês, eu acho que sim, eu tenho acompanhado essa jornada do Steinbeck pela Califórnia com esse livro aqui. E esse livro vai me trazer, então, vários locais nos quais o Steinbeck viveu, pelos quais ele passou na Califórnia e os quais ele está descrevendo muitas vezes. Então, por exemplo, nesse livro aqui, ele vai descrever um rio, né, que é o Salinas River, e que exatamente um rio, desculpa, que ele costumava frequentar com a família. Então, olha aqui, tá vendo? Vai colocar uma foto nesse livro aqui e falar um pouquinho desse rio. E assim, eu vou conseguindo acompanhar os lugares, né, que ele descreve aqui, e muitas vezes eu consigo ir no lugar que ele descreve, porque, para quem não sabe, né, eu moro na Califórnia. Então, Salinas, por exemplo, fica a 1 hora, menos de 1 hora daqui. Então, eu já fui lá 2 vezes, já vi o museu do Steinbeck. No vídeo, inclusive, de abertura aqui do projeto, vocês vão poder ver um pouquinho do museu. Eu mostro ali naquele vídeo fotos
do lugar em que no museu em que eles estão falando da filmagem, né, do Ratos e Homens, que inclusive eu assisti. Eu assisti a uma versão de 1992. É um filme que foi estrelado pelo John Malkovich. Ele fez o Lenny Small. E o Gary Sinise, que fez o George Milton. Bom, o livro é literalmente... Desculpa, o filme, né? É literalmente o livro. Mas eu não gostei do John Malkovich como Lenny. Primeiro porque eu achei que a descrição que o Steinbeck fez do Lenny não correspondeu ao Malkovich, porque o Malkovich assim, é muito mais fraco, muito mais franzino do que o que o Steinbeck descreveu ali. E também porque eu simplesmente não gosto dele. Eu não gosto desse ator. Eu acho que ele tem a mesma cara para todos os personagens dele. Eu não gosto do tom de voz dele. Eu não gosto do posicionamento dele em relação ao personagem. Eu não gostei, gente. Achei péssima a escolha do John Malkovich. Mas, se vocês quiserem assistir, vale a pena, porque é o livro do começo ao fim, tá? Eles não mudaram absolutamente nada. Então, ficou muito bom. Tem um detalhe ou outro, claro que é uma liberdade cênica, mas a história está ali. Então, ficou muito bem retratado. E eu gosto do Gary Sinise. Ele dirigiu, então achei que foi muito bem dirigido e eu gostei, tá? Gostei da solução que ele deu ali para o filme. E no mesmo ano que o Steinbeck lançou Ratos e Homens, ele lançou também The Red Pony, que é esse livrinho pequenininho aqui. Essa minha versão pequena, tá vendo? Tem 100 páginas também. Então, é um livro curtinho e é um livro para crianças, tá? Ele vai contar a história do Jude, que ganha um pônei do pai, né? Esse livro aqui é dividido em 4 sessões. Esse livro aqui ainda tem um pouco do formato e das pretensões dos livros anteriores, né, de ser um livro mais épico, uma coisa assim. Então, ele se afasta um pouco do Ratos e Homens, mas também é um livro fácil de ler, gostoso de ler. Mas, gente, é triste. Olha, Ratos e Homens é um livro triste, e principalmente porque ele termina com o Steinbeck colocando o dedo lá na ferida, né, e deixando a ferida aberta, tá? Ele faz uma coisa horrível naquele livro, então a gente acaba um livro muito triste. Agora, esse livro aqui é tão triste quanto, gente. É muito triste. Você vai ler esse livro para uma criança, sei lá, a criança vai chorar e você vai chorar junto, porque o menino ganha o pônei, aí o pônei morre, o menino tem uma relação com o pai, mas a relação com o pai não é uma relação muito íntima, muito forte. A relação dele é muito mais forte com o capataz da fazenda, que é o Billy Buck. Então, assim, depois ele ganha um outro pônei, mas ele tem que pagar por esse pônei com o seu próprio trabalho, e ele fica 1 ano trabalhando, esperando o pônei nascer, e aí quando o pônei nasce, eu vou contar a história, tá, gente, porque eu acho que esse livro aqui não tem em português, mas quem quiser ler vale a pena, tá? Só que assim, quando o filho, o pônei nasce, eles têm, o Billy, né, que faz o parto desse pônei, tem que matar, né, tem que abrir a barriga da égua para que o potro possa nascer e viver, mas ela vai morrer. Então assim, morre a égua. Gente, é um livro triste, um dramalhão mexicano isso daqui. Então, não sei, né? Eu acho que contar essa história para uma criança, tanto quem está contando quanto a criança vão chorar, né? Em vários momentos aqui. Bom, o livro é bonitinho, é interessante, é muito bem escrito, a história, né? Assim, ele é bastante emotiva, né? E o último capítulo, só que eu achei que o Steinbeck, assim, degringolou aqui, né? Que é o líder do povo, né? Que aqui, quando chega o avô na fazenda para visitar a família, e aí o Steinbeck vai fazer uma apologia em favor dos índios, contra a matança dos índios e preservação dos índios, então que não tem absolutamente nada a ver com o resto da história, né? Mas esse é o Steinbeck, né? Ele tem os seus altos e baixos. Esse livro vai bem até o 4º capítulo. No 4º capítulo, então, degringola. Mas é um livro interessante que marca essa evolução novamente do Steinbeck, né? Então, desse livrinho aqui, que ele lançou no mesmo ano,
para o Ratos e Homens, há um salto assim de qualidade imensurável, tá? Então, como eu falei, é um livro triste, assim como o Ratos e Homens, que é um livro tristérrimo, né? Dá para você derramar umas lagriminhas aí no final. E era isso que eu queria falar para vocês. O Red Pony a Leila não leu, porque ela não encontrou em português, né? Então, por isso. Mas, se vocês quiserem, então, conferir toda a nossa playlist, eu já deixei aqui na descrição do vídeo para vocês poderem conferir. Vale a pena conferir e ir acompanhando essa evolução do escritor. A gente está fazendo assim, né? Um mês sim, um mês não. A gente lê um livro novo do Steinbeck. Então, se a gente leu esse agora em janeiro, em fevereiro não vai ter nenhum, mas em março vai ter o próximo livro, que eu não vou lembrar qual é, mas com certeza quando vocês assistirem o vídeo da Leila, ela vai falar qual é, tá bom? E é isso, espero que vocês estejam gostando do projeto, que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, inscrevam-se no canal, divulguem o canal para mais pessoas e boa semana para vocês!